E aí galera, beleza? Francesco por aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu preparei aqui uma aulazinha aqui para a gente resolver um exercício, tá? Esse exercício aqui ele é excelente para você que é iniciante, está estudando PHP, você desenvolver esse exercício aí para você ir aprendendo, tá? Para iniciante, quem está estudando ele é muito bom. O exercício é esse, se você quiser, você pode tentar fazer, você que já está estudando PHP, você pode tentar fazer sozinho. Se você não conseguir fazer, você acompanha o vídeo aqui, né? E desenvolve junto comigo o código, beleza? Galera, o exercício é esse. Crie uma página em PHP, né? Que permita ao usuário inserir um raio de um círculo, certo? O sistema deve calcular a área do círculo e exibir o resultado em área quadrada, ou seja, ele vai exibir o resultado na tela, a área do círculo, né? Você sabe que você tem a área do retângulo, né? Tem várias figuras planas que você pode calcular essa área. No caso, para calcular a área do círculo, é essa formulazinha aqui, tá? Onde do centro aqui do círculo até aqui a extremidade dele eu tenho o raio. Tá aqui, ó, o raio é inserido aqui pelo R, beleza? Então a área é igual, esse símbolo é o π, certo? É o π multiplicado pelo raio elevado ao quadrado, né? É π vezes raio ao quadrado. Vamos falar logo assim que a gente fala direto. Então é o seguinte, essa é a fórmula para você calcular a área do círculo. Aí você pode tentar fazer aí no PHP ou desenvolve aqui comigo. Pessoal, o π, né? O π ele vale aproximadamente, né? Para quem estudou aí já a matemática, o π vale aproximadamente 3,14, certo? Então é esse valor aqui que nós vamos considerar nesse nosso código aqui, beleza? Tranquilo. Para a gente desenvolver esse exercício, essa aulazinha aqui, nós vamos precisar de um servidor Apache rodando aí. No caso eu uso o Zemp, né? Está rodando aqui, está startado, vamos dizer assim, e um editor de código. Deixa eu fechar aqui, o meu está aberto. Eu uso o Visual Studio, né? Visual Studio Code, esse aqui, mas pode ser qualquer outro aí também, não tem problema não. O servidor Apache também pode ser qualquer outro, desde que você consiga desenvolver aí o seu PHP, seu código PHP e colocar ele para rodar sem alteramento. Então, vamos começar a desenvolver aqui a nossa paginazinha. Nós vamos salvar, pessoal, quando a gente instala o Zemp, né, o Champ, você tem aqui o localhost, que fica dentro de Zemp htdocs, né? Então aqui eu tenho alguns trabalhos salvos aqui. Eu vou criar uma pasta aqui chamada área do círculo, tá? Você pode fazer isso se você quiser. Área do círculo, nós vamos salvar esse nosso sistemazinho, essa nossa paginazinha dentro dessa pasta aqui, área do círculo, tá? New test file, tá? Vamos criar aqui uma nova, um novo arquivo, né? Uma nova página. Eu só preciso passar a linguagem de programação, passo PHP. PHP, mas é uma página que vai rodar num browser de internet, ele vai rodar num HTML. Então eu trago toda a estrutura básica do HTML, colocando o símbolo de exclamação e dando um Enter. E aí ele traz uma estrutura bem básica, né? Para rodar uma estrutura básica, tá? Esse language é a linguagem. Então nós vamos colocar a linguagem PTBR e aqui no title da página nós vamos colocar o título da página. Vamos colocar aqui vamos colocar a área do círculo, tá? O título da página, área do círculo. Beleza. E aqui dentro do body, né? Do body aqui, nós vamos desenvolver os nossos códigos para rodar na nossa página. Tranquilo? Nessa parte do cabeçalho aqui do head, né? O head aqui nós vamos colocar linkar o nosso estilo CSS. Como a gente vai dar um estilo para nossa paginazinha, para a gente só melhorar ela um pouquinho, para ela não ficar tão normal, vamos dizer assim, tão bruta, a gente vai colocar uma coisinha. Eu poderia fazer esse estilo aqui mesmo, tá? Mas eu vou criar um linkzinho, né? A gente vai criar um novo arquivo, tá? De link. Então é isso aqui, ó, link real style sheet referência. O nome do arquivo vai ser estilo.css. Esse arquivo onde a gente vai colocar o estilo dessa página, ele não está criado. A gente vai criar ele ainda, tá bom? Vamos criar ele já já, tá? Vamos aqui no file, new test file,
a Select Language, vamos passar a CSS. Vai ser um arquivo de CSS. Beleza? Então tá aqui, ó. Então nós vamos salvar ele, tá? Esse arquivo de CSS dentro da área do círculo, foi aquela parte que nós criamos agora há pouco. Vamos dar o nome para ele de estilo, tá? E aqui na nossa página principal, onde vai ser feito o cálculo aqui do código do PHP e o cálculo da área do círculo, nós também vamos salvar, tá? Aqui nós vamos colocar o nome, já estamos dentro da pasta área do círculo aqui, ó. Vamos colocar o nome para ele de área, né? Área círculo sem acento PHP. Beleza, pronto, tudo salvo, tudo certinho. Vamos começar aqui. Então é o seguinte, vou criar uma div aqui onde vai ficar essa área. Essa div vai se chamar área, tá? Então você coloca div.area e dá um enter, ele já cria uma div para você, um container onde vai ficar, né? Onde vai ficar essa parte do formulário do HTML, onde você vai digitar, tá? Onde você vai digitar o valor, a área, e ele vai fazer o cálculo usando a linguagem de programação PHP. Beleza? Veja aqui que você está misturando HTML com PHP para você entregar um resultado de sistema aí para o teu usuário final. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vamos criar um label, tá? Porque a gente vai precisar colocar esse nome. Esse label vai receber um for para ele de área. E aqui em cima a gente vai fazer assim, ó, digite o raio do círculo. Beleza? Digite o raio do círculo. Tranquilo. Aqui embaixo você vai criar um input, onde a pessoa vai digitar essa área, né? Eu vou colocar aqui um BR, né? Que ele vai pular uma linha, BR. E aqui no input, como ele vai digitar, vai ser números, essa área, a gente vai colocar o type dele aqui de number, beleza? Number. O name dele, a gente vai colocar de círculo, tranquilo? E vamos colocar um ID para ele de área. Tá vendo aqui, ó, o for se chama área, então o ID também tem que ser área, que é para ele ficar colado e fazer referência. Por exemplo, você tem uma tela pequena e se você triscar aqui no label, o input já fica piscando dentro do input, entendeu? Mesmo você clicando, teclando aqui na digite o raio do círculo. Então, para isso que a gente tem que associar o for ao name aqui, ao ID, aliás, tá, da área. Nós vamos precisar também, pessoal, colocar um atributo aqui, tá? A gente precisa colocar um atributo assim, ó, chamado min, tá? Esse min, entre aspas aqui, você vai colocar 0.1, beleza? E você vai colocar também um step de 0.1. Por que isso aqui? Esses atributos aqui, min steps, eles são usados para controlar o valor mínimo e o intervalo de valores permitido para um campo de entradas. Então, se você não colocar dessa forma aqui, esses valores mínimos aqui de entrada, e dessa forma o step aqui, tu não vai conseguir digitar valores quebrado. Então, esse sistema que nós estamos criando, ele vai aceitar valores quebrados também. Tá? Não vai aceitar só um inteiro. Se você quiser colocar, por exemplo, um raio de 2,5, né? Então ele vai pegar esse valor também e também vai dar certo. Beleza? Tranquilo? Então vamos para frente. A gente vai colocar também aqui um required, tá? Só para garantir aqui, porque para a pessoa realmente só vai enviar se tiver digitado alguma coisa. Beleza? Aqui, pessoal, dentro da div faltou uma coisa muito importante, tá? Faltou uma coisa muito importante. Deixa eu terminar. Vamos criar um input, que é o botão, tá bom? O botão, ele vai ser submit, tá? Que é o botão enviar, né? O values desse botão vai se chamar calcular, ou seja, quando você clicar nesse botão, ele vai fazer o cálculo para você. Vai pegar o código PHP e vai calcular. Só que nada disso aqui funciona, tá? Se você não tiver dentro de um form, ou seja, dentro de um formulário, tá? Vou pegar aqui essa parte bem aqui, vou dar um Ctrl X e vou botar aqui embaixo. Pronto. Essa ação, esse action, pessoal, a gente vai deixar assim sem nada mesmo, porque ele vai enviar para cá mesmo. Ele vai procurar quando a gente clicar no enviar, no calcular,
ele vai procurar um código PHP e vai funcionar. Então, deixa esse action sem nada, a gente não vai mandar para um outro arquivo. Se você fosse criar um arquivo separado para fazer esse cálculo em PHP, era só tu colocar aqui o nome do arquivo. Criava em outra página, salvava com o nome, por exemplo, calcula.php, e aí você ia colocar aqui, ó, calcula, né, .php. Aí quando você clicasse em enviar, ele ia enviar para esse calcula.php e ia te dar o resultado do mesmo jeitinho que nós vamos fazer aqui. Então isso aqui não muda muito não, tá? Então você deixa aqui ele em branco, você só coloca o método de envio, tá? O método que nós vamos usar, é o método post, beleza? Para envio, tranquilo. Chegar aqui no final, o que você vai fazer? Você coloca um hr, você coloca um hr, tá? E vamos salvar. Esse hr ele vai passar uma linha bem embaixo. Vamos salvar, vamos abrir aqui o nosso localhost, beleza? Abrir o nosso localhost. Área do círculo, né? Foi o arquivo que nós criamos, tá aqui, ó, área do círculo e nosso estilo, tá bom? Deixa eu aumentar só um pouquinho. Ixi, já tá 150, 125. Área do círculo, então tá aqui, ó. Você tem a área do círculo, né? Eu posso digitar valores já, né? Digite o raio do círculo, tá bom? E o botão calcular e veja que eu tenho uma linha passando aqui embaixo, beleza? O que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, vamos abrir o nosso estilo e vamos fazer só umas pequenas mudançazinhas, né, para não ficar tão assim daquele jeito, né? Vamos abrir aqui o área. O área, galera, é isso aqui, ó, é a div, tá? Div classe área, né? Vamos abrir ela aqui, vamos colocar algumas coisitas aqui para elas, por exemplo, vamos colocar um edit para ela de 150 px, uma altura, vamos colocar um edit, uma largura para ela de 300 px, uma largura. Você coloca o seu do jeito que você quiser, tá? Isso aqui você que sabe. Vamos colocar aqui essa cor de fundo, né? Background color é beige, cor de fundo. E vamos colocar uma margem left para ela de 30%. Você coloca aí o que você quiser, tá? A gente vai fazer isso aqui, ó, tá bom? Aí nós vamos fazer o seguinte, é só para você poderia trabalhar para deixar bem bonitinho, tá? Mas é só para não ficar tão assim, tão feio. Aí você coloca um input, você abre aí pro input também, aí você coloca pro input aí um padding de 10 px, tá? Coloca uma margem left de 2% e coloca uma margem top de 4%, tá? A margem do topo, e coloca uma fonte size aí de 20 px, tá? Vamos salvar. Vai ficar assim, ó, tá? Você vai digitar o valor e vai clicar no calcular, tá? Vai ficar desse jeito na tela aí. Esse digite o raio aqui do círculo, né? Você poderia botar ele também um pouquinho mais para frente, tá? Coloquei 30 aqui, mas tipo 33 ele ficaria um pouco mais centralizado, ó. Agora tá aqui, ó, tá? Então digite o raio do círculo, aí você vai digitar e vai clicar no calcular, beleza? Feito isso, né? Clicou no calcular, digitou aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos esse estilo eu não vou precisar mais, tá? Essa página de estilo. Agora nós vamos para cá. Abaixo do HR, o que eu vou fazer aqui? Vou desenvolver meu código em PHP. Para eu desenvolver meu código em PHP, eu preciso chamar a tag do PHP, o delimitador, né? Que é dessa forma aqui, né? O sinal de menor, a interrogação e o PHP. Dou um enter e interrogação e fecho. Então aqui dentro eu posso, não é isso? Digitar, eu posso desenvolver meu PHP. Então vamos lá. Galera, ele vai verificar, né? A gente vai fazer um if, e a gente vai verificar se o método foi enviado, né? Então você abre aqui, abre o if, e aí você vai chamar uma variável aqui do server, super global aqui, chamada server, tá? Você vai abrir e fechar colchetes e, entre aspas simples, você vai colocar o request, né? Request underline method, né? Request method.
tava lembrando agora no vídeo que houve os comentários que esse nome request method eu fiz, acabei digitando errado, foi uma coisa assim, ficou errado, nem percebi. Se tiver errado aí você corrige também. Request method, mas pelo que eu tô vendo aqui, request method tá, pelo que eu tô vendo aqui tá corretinho, né? Então vamos lá. O request method vai ser igual, tá, o post. Então ele vai verificar se esse método aqui foi requisitado, né, se foi inserido. Então se o request method igual a post foi inserido, foi enviado aqui o método, então ele vai desenvolver o código aqui para nós. O que ele precisa pegar, pessoal, daqui, ó? Ele precisa pegar o raio que foi enviado, né? Então a gente precisa criar uma variável chamada raio, tá, que vai receber esse raio. Então essa variável chamada raio, a gente vai colocar aqui a variável aqui do post, né? A variável que vai receber. Então a gente coloca raio é igual a cifrão, underline, post, abre e fecha colchete, entre aspas simples, eu coloco o nome do input lá do HTML, que se chama círculo. Então ele está pegando quem é esse raio vai receber que nome, né? O que ele vai receber? Ele vai receber aqui, ó. Tá vendo aqui o círculo, ó? O círculo tá aqui, o círculo tá aqui, ó. Então esse raio, através do método post, está recebendo esse círculo aqui, ó, que é esse input aqui, que é esse aqui, ó, que é esse aqui que eu estou digitando 322, 322, 322. Bom, bem simples, né? Bem fácil de entender. Beleza. Então já capturamos os dados enviados. Então eu já tenho, digamos que o cara digitou 3 aqui, clicou no calcular. Então ele enviou, veio para cá, ó. Já tenho esse raio. Galera, é o seguinte, aqui no PHP, uma forma de você fazer... Ah, tá, pessoal, vamos criar aqui a variável do pi, né? Vamos criar o pi, ó. Eu preciso criar o pi. O pi é igual a 3,14, 3.14, tá? Criei o pi, eu já tenho que criar, né, o pi. Galera, é o seguinte, nós percebemos aqui que o raio, o cálculo é área, né, que é igual a pi vezes raio quadrado. Para a gente fazer exponenciação, fazer raio quadrado aqui em PHP, a gente usa o asterisco duas vezes aqui, ó. Eu consigo fazer uma exponenciação com esse operador lógico, vamos dizer assim, né? Então eu preciso de uma variável, né? Uma variável chamada raio quadrado, né? Raio ao quadrado, raio quadrado, raio quadrado. Eu preciso dessa variável. Para quê? Para eu fazer esse cálculo aqui do raio ao quadrado. Aí eu facilito toda a minha vida. Essa variável, eu coloco igual, ela vai receber. Quando eu coloco aqui só esse sinal de igual, eu estou dizendo que ela está recebendo, tá? Não é que ela é igual, ela está recebendo o valor. Então ela está recebendo, ela vai receber raio, tá? Aí eu coloco asterisco duas vezes e 2. Eu estou dizendo que o número exponencial do raio é 2, tá? Então esse 2 aqui está me significando que ele é exponencial. Porque se eu tivesse só um, eu estava apenas multiplicando. Raio multiplicando por 2. Mas quando eu coloco duas vezes o asterisco, eu estou dizendo que esse 2 ele não está multiplicando mais, ele está subindo para a potência, né, exponencial. Então agora aqui, eu tenho o raio ao quadrado, né? Então eu consegui jogar esse raio aí para o quadrado, ponto e vírgula. Pronto. Depois disso aqui, nosso código está praticamente terminado. Agora nós vamos criar uma variável chamada área, tá? Então a área já está calculada. Eu posso criar só uma variável chamada A mesmo, né, que seria a nossa área, beleza? Então o que acontece? A nossa variável A, eu vou colocar área, né, fica melhor para entender. Ela vai receber o que? Ela vai receber a variável π, né? Ela vai receber a variável π multiplicado pela variável raio quadrado, né? Não é esse o ponto e vírgula, não é esse o cálculo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Área é igual a π vezes raio ao quadrado, né? Então, nós temos aqui, aqui, tá aqui, área é igual a π vezes raio ao quadrado. Pronto. Então, eu já tenho aqui, né? Já tenho aqui a minha área do meu círculo, da minha circunferência, vamos dizer assim. Beleza, mas aí, como é que faz para mostrar? Então, a gente vai aqui embaixo, aqui nós vamos, né? Nós vamos fazer assim, vamos colocar um eco, tá? E aí eu vou abrir aqui, né, as aspas, vou abrir um H1, que é um resultado bem grande. Fazer o seguinte, vou abrir um H3, tá? Vou fechar e vou colocar assim, ó, resultado, 2 pontos,
tá? Vou abrir o H3, colocar resultado dois pontos. Vou colocar um BR também, para ele pular uma linha e ponto e vírgula, tá? Aqui embaixo eu vou colocar um equal, né? E vou chamar a variável que eu quero que ele mostre, que é a variável área, ponto e vírgula. Aqui embaixo vou chamar um equal novamente e eu preciso fechar esse H3, né? Eu vou fazer assim, pessoal. Isso mesmo. Eu vou fechar esse H3, tá? Vou fechar esse H3 aqui. Pronto. Ponto e vírgula, né? Só que eu vou fazer assim. O equal aqui, o nosso resultado, eu vou colocar ele entre um H1, tá? Então eu vou abrir aqui a nossa variável aqui, vou abrir aqui um H1, tá? Vou colocar um ponto aqui, vou colocar outro ponto bem aqui, vou fechar aqui, vou fechar o nosso H1, tá? Nós vamos colocar ele entre um H1, tá? Se eu estou colocando ele no H1, eu não preciso colocar aqui, né? Aqui eu posso somente fechar aqui o nosso o resultado H3, tá? Vou fechar aqui nosso H3 assim, porque eu estava colocando a área também dentro do H3, mas aí como eu resolvi botar o H1, o título, né? Então eu peguei esse resultado aqui, é somente o resultado que vai ser o H3, porque o resultado, o nome resultado, tá? O nome resultado que vai ser H3, porque o cálculo mesmo, o número, a área vai ser H1, beleza? Então vai ser só isso aqui. Então é o seguinte, ó, quando a gente clica no calcular, ó, ele já deu o resultado, ó, 28, 26. Por exemplo, vou colocar um raio 2 aqui, ó, 12,56, ó. Então tá certinho, ó. Ele trouxe o resultado, né, e trouxe o cálculo aqui. Agora aqui é o seguinte, pessoal, digite o raio. Por exemplo, se eu digito, por exemplo, um raio 4, nota que eu não estou colocando se é em centímetro ou em metros. Então, se eu coloco 4 e eu digo que é 4 centímetros, então eu tenho 50,24 centímetros quadrados, certo? De circunferência. Se esse 4 é metro, 4 metros, então eu tenho 50,24 metros. E aí vai depender de como você quer, né? E é a unidade de medida que você está fazendo aí, tá? Então, o que acontece? Ó? Eu posso botar 3,2, né? Pedir para calcular, ó, posso botar 2,1, 2, tudo que eu colocar, ó, digamos que eu coloco 2,1, ó, ele vai aceitar, 2,6, um exemplo, ó, ele vai aceitar, ó, 21,26 a área. Se eu boto 2,1, ele vai aceitar, porque nós fizemos isso aqui, ó, fizemos essa configuração aqui desses atributos aqui, beleza? Então, tá funcionando direitinho, né? Vamos colocar aqui um 5, calcular, ó, 78. Eu acredito que tá tudo funcionando certinho, ó, porque um raio 2 é 12,56 mesmo. Então, tá funcionando certinho, né? Colocando aqui vários valores, tudo funcionando, beleza? O número alto, 1256, ou metros ou centímetros, tanto faz, depende do que você colocou aí. Então era isso, pessoal, o vídeo de hoje, né, era desenvolver essa página aqui em PHP, onde a gente consegue, olha aí, ó, perceba que ele pede um valor, ó, né, que a gente colocou aquele mínimo lá, né, então você tem que colocar um valor acima, né. Então percebe aí, ó, que ele, se você colocar o raio 1, ó, veja que ele dá o mesmo pi. Então, você percebe que está funcionando tudo direitinho, né? Então, era isso, o vídeo de hoje. Desenvolva aí. Se você conseguiu sem o vídeo, parabéns, tranquilo. E é isso, ficamos por aqui, até um próximo vídeo, tá? Bons estudos aí, se inscreva no canal e deixe seu gostei pra gente. Foi!